O que os adventistas do sétimo dia crê? Bom, pessoal, graça e paz. Hoje nesse vídeo pretendo mostrar um pouco sobre a história da igreja adventista do sétimo dia, famosa pelos seus representantes, tais como Rodrigo Silva, Arilton de Oliveira, Leandro Quadro, Gilson Brito e outros. Os adventistas do sétimo dia, gente, é também famosa por ter grandes grupos musicais, o que dizer de Prisma, Arauto do Rei, Vocal Livre, Nova Voz, que são hinos, confesso, belos, lindos, mas existe algo sombrio, macabro em suas doutrinas. Apesar dos adventistas vestirem como cristão, cantar como cristão, carregar a Bíblia como cristão, suas doutrinas são anticristãs, ferindo de maneira pesada as doutrinas ortodoxas verdadeiramente do cristianismo bíblico. Vou te mostrar que as aparências são um engano. Antes de expor suas principais doutrinas, novamente, gente, faz-se necessário entender um pouco sobre a história de suas origens para entender melhor essa instituição que também é uma seita. Então vamos lá. Quem foi William Miller? De fato, William Miller nasceu em 1782 em Pittsfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Era da família batista, mas em 1818 ele começou a anunciar que Cristo voltaria à Terra nos próximos 20 anos. Em 1816, estudando o livro de Daniel 8:14, interpretou que o texto tinha ligação com a segunda vinda de Jesus, que fixou para 23 de março de 1843, calculando que cada um dos 2.300 dias da profecia representava um ano. O relógio dessa profecia, segundo Miller, tinha iniciado em Esdras até 1843. Nessa época, muitas pessoas venderam suas casas, doaram seus imóveis, pediram demissão dos seus empregos e adivinha, Jesus não voltou. Então Miller tinha um segundo seguidor, chamado Samuel Snow, que influenciou a colocar mais um ano. O argumento dele era que tinha decorrido apenas 2.299 anos, a partir do ano 457 a.C., até 1843, acrescentando-se mais um ano à data anterior, ficando assim assentado definitivamente a nova data em 22 de outubro de 1844. Para a surpresa de Miller, e adivinha, Jesus não voltou novamente. Essa data também ficou conhecida como o Grande Desapontamento. Miller admitiu de fato seus erros e confessou publicamente, só que nem todos os seguidores de Miller estavam satisfeitos. O absurdo gerado pelo Grande Desapontamento de Miller gerou mais tarde alguns grupos, o de Ian Edson em Port Gilbertson, o de Joseph Bates em New Hampshire, em Austin, e o de L. Goodwhite Harmon, que ficou conhecido mais tarde de L. Goodwhite. Então, para diminuir a gravidade do problema, Ian Edson disse ter visto uma visão que Miller não estava equivocado em relação à data, mas sim o local. Edson afirmou para Miller que Jesus entrou no santuário celestial, não no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. Dessa visão saiu a doutrina herética do juízo investigativo que iremos analisar posteriormente. Mas o que dizer dos adventistas, gente? O que é que os adventistas de fato crê? Primeiro, fonte de autoridade religiosa. Os adventistas de fato usam a Bíblia, porém não é só as escrituras. L. Goodwhite, com seus escritos proféticos, tem valor de maneira igual em autoridade paralelo às escrituras. Ao meu ver, eu acho que até mais. Veja esse exemplo. Cremos que L. Goodwhite foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de L. Goodwhite seja diferente dos encontrados nas escrituras sagradas. Está aí, a grande referência. Percebeu a problemática, gente, que é? Tem mais, tá? Seu valor escriturístico deve ser inquestionável. Veja, disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um broco ou mexer no alfinete dessas mensagens, a verdadeira compreensão dessa mensagem é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Primeiros escritos, página 258. Veja, gente, além de afirmar que seus escritos é inspirado por Deus e de forma igual com as escrituras, ela também não pode ser questionada, tá? Segundo, juízo investigativo, ou pode ser conhecido também como redenção incompleta. Tá lembrado que aquela visão de Ian Edson que eu contei, que Jesus tinha entrado no santuário celestial em 1844?
Pois bem, resumindo, o juízo investigativo é a doutrina que diz que Jesus entrou no santuário celestial desde 1844 para julgar nossos pecados. Veja, isso com a própria confissão de Ellen White. No livro O Grande Conflito se lê: antes que se complete as obras de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminarem os 2.300 dias, naquela ocasião, conforme foram predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra e purificar o santuário. Está ali o grande conflito. Ainda lemos na página 421, destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra ao terminar em 1844, os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Percebeu? Nessa doutrina, ela diz que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdão de nossos pecados, tornando-se, de fato, a obra expiatória incompleta. Mas os absurdos não param por aí não, tá, gente? Terceiro, nossos pecados colocados sobre Satanás. Olhe que Ellen White interpretava o bode emissário de Levítico, capítulo 16, do 1 até 5. No livro O Ritual do Santuário, lemos: quando, portanto, os dois bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representava Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso do castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados das hóstias e dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas por eles causada. O ritual do santuário, está aí a referência que vocês podem estar aí buscando. Veja a interpretação de Ellen White. O bode emissário tipifica Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de pelo próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência da destruição final e do pecado e dos pecadores. O grande conflito 421. Ou seja, se Satanás vai levar nossos pecados, Jesus não é só nosso Redentor, uma vez que quem levou nossos pecados também foi Satanás. Ou seja, Jesus, nosso Redentor, o diabo, para os adventistas, é o nosso corredentor. Quarto, ficou surpreso? Olha só que a senhora Ellen White falou. Por 4.000 anos estivera a ragar, descrescer em forças físicas, vigor mental e moral. A Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Isso mesmo que você ouviu. Unicamente assim podia salvar os homens das profundezas de suas degradação, desejado de todas as nações. Essa aí é a referência que vocês podem estar vendo. O outro livro adventista, Estudos Bíblicos, confirma esse ensino da natureza pecaminosa de Jesus Cristo, dizendo o seguinte: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída de sua parte humana. Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Quinto, a guarda do sábado. Veja, gente, o problema aqui não é o sábado em si, mas atrelar a salvação, que foi obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, à guarda do sábado. No livro Testemunho Seleto, volume 3, página 23, de Ellen White, ele diz o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Tem mais. No livro O Conflito dos Séculos, ela diz o seguinte: o sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido, quando sobrevier os homens à prova final, traça-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Está aí a referência. Agora eu pergunto o seguinte: precisa de mais provas, gente? Eu faço uma pergunta para vocês, o seguinte: não precisa você responder para mim. Podemos considerar uma igreja que diz que o testemunho profético de uma profetisa
tem valor igual ao das Escrituras, que considera a obra redentora de Cristo insuficiente, que Cristo herdou a natureza pecaminosa, Satanás como nosso redentor e a guarda do sábado para a salvação. Veja, é um problema. Bom pessoal, por hoje é só. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará também disseminando e propagando o Evangelho comigo.